Graça e paz, irmãos. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Onde nós lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesta manhã nós falamos especificamente sobre depressão e as causas da depressão e porque nós precisamos nos esvaziar o máximo que pudermos diante daquele que nos comprou e entregar o nosso fardo a ele para que as coisas não fiquem pesando em nós. Também vimos que o mal se arrasta desde o princípio e que ele não deixará de pesar e de fazer as coisas difíceis, porque esse é o papel do maligno. E nós demos como exemplo a perseguição de Satanás através do espírito de antissemitismo. Mas, quando nós olhamos para a depressão, nós vemos que à medida que as coisas se acumulam, dissemos que ela começa com uma leve anedonia, que é ausência de prazer, mas ela se desenvolve até os mais elevados graus, levando a pessoa ao desejo suicida. E quando uma pessoa com depressão fala em morrer, abre os olhos, porque ela busca a morte como um remédio. Então, quando nós pensamos, a pastora Emília veio aqui depois e disse do grande número de suicídios que acontecem hoje. E por causa exatamente disso, os governos proíbem que se publique o número de suicídios. Mas é muito grande. E de uma hora para outra nós temos uma pergunta: o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo no mundo? Mas de modo especial, o que está acontecendo com a igreja? Porque quando nós olhamos para a igreja de hoje, e nós lemos o livro de Atos, e vemos a igreja de Jesus Cristo, nós dizemos, não é a mesma. É totalmente diferente. Cadê aquele poder? Cadê aquela explosão de vida? Onde estão aqueles corações que queimavam de amor por Cristo? Onde está aquela expressão de santidade? Porque hoje nós vimos a expressão do mundo dentro da igreja. A igreja, os crentes imitando o mundo em tudo e trazendo o mundo com eles para dentro da igreja. E nós nos perguntamos, por que hoje as coisas não acontecem como eram naquela época? Então é sobre isso que nós vamos falar. Aqui, em Gênesis 1, eu quero que hoje vocês me ajudem numa equação de Deus. Uma equação. A palavra equação vem de igualdade. A é igual a A. 2 mais 2 igual
4. Isso é uma equação. Não tem como errar. Deus é absolutamente matemático. Então, eu queria que você agora pensasse nesta palavra que está escrita. A Bíblia diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Significa que céus são muitos, mas terra é uma só. Aí vai falar só sobre a terra. A terra era sem forma. Vocês já imaginaram? A terra sem forma. Hoje nós sabemos que a terra é redonda. Mas naquela época, a Bíblia está dizendo que ela não era redonda, ela não era quadrada, ela não era retangular, ela não tinha forma de losango nem de cubo. Ela era sem forma. Ela era amorfa, vazia, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Você já imaginou isso? Você já imaginou essa situação? Mas a Bíblia conclui: e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Isso significa, quando se lê no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, a atuação de espírito que fica atento, cobrindo, protegendo, amparando, cuidando para que nada aconteça. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus tomava conta. Mas nada acontecia. O que tinha lá embaixo era caos. Caos. Porque o Espírito de Deus tomava conta do caos. Porque Deus tinha uma intenção. Um dia, Deus veio e disse uma palavra: haja, haja luz. Houve uma explosão tão grande que o caos desapareceu e o cosmos, a criação começou. Porque houve uma explosão. A palavra vem coberta pelo Espírito. Então, você vê que desde aqui do início, palavra de Deus mais Espírito de Deus igual vida. Deus começa a terra nesta equação. Será que parou ali? Não. Vamos para o Novo Testamento. Havia uma virgem numa cidadezinha da Galileia chamada Nazaré. Virgem. O ventre não tinha forma. Era vazio. O anjo Gabriel foi lá e disse a palavra: terás um filho. A palavra caiu no ventre dela. E ela disse: como se fará isso? Se eu não conheço o varão, eu não tenho relações com homem nenhum. E o anjo disse para ela: o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. O que é que o anjo está dizendo para Maria? A palavra já está no teu ventre. Se o Espírito cobrir, vai ter uma explosão de vida. Se ele não cobrir, vai ficar só a palavra. Então, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito cobriu a palavra no ventre dela e houve a explosão. Jesus. Aqui, lá no início, no Gênesis, foi o Espírito cobrindo, a palavra veio, começou a criação. Aqui no ventre da Virgem veio a palavra, o Espírito cobriu, explosão.
você entender que tudo Deus começa com a palavra e o Espírito. Com o Espírito e a palavra. Para você ser gerado no ventre de sua mãe, precisaram dois: seu pai e a sua mãe. Para você ser gerado filho de Deus, precisam dois: a palavra e o Espírito. Vou dar mais um exemplo. Vou, antes de dar esse exemplo, fazer uma pergunta. Vocês todos estão entendendo? Porque essa é a pregação mais básica e mais simples que existe. E por ser tão básica e tão simples, muitas pessoas não entendem. Porque as pessoas querem palavra sofisticada e difícil. Jesus não pregou difícil. Ele pregou de forma tão simples, o evangelho é tão simples, que os pescadores entendiam, as donas de casa, os agricultores, até as crianças queriam vir para ele. Porque o evangelho é para ser compreendido por todos. A pregação é simples porque a palavra de Deus é simples. E eu vou dizer, você, meu irmão que está me ouvindo, se você não compreendeu, diga, porque eu vou repetir tudo. Se não disse, eu vou continuar. Vamos dar mais um exemplo. Os discípulos de Jesus Cristo, eles levaram 3 anos e mais um pouquinho, ouvindo a palavra, estudando a palavra, aprendendo a palavra. Você sabe o que é aprender a palavra de Deus com o próprio Deus? Você sabe o que é ouvir a palavra de Deus pelo próprio Deus? Deus ministrando a sua palavra. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Jesus Cristo ensinou tanto a palavra de Deus, que no dia de Pentecostes, Pedro, um pescador, ele citou o profeta Joel de cor. Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão. Ele foi citando o profeta Joel. Mas ele não disse: João, vê aí onde tem o livro do profeta Joel para eu ler. Ele sabia de cor, do tanto que Jesus ministrou. Então, quando Jesus os levou para Betânia e foi descolando da terra para os céus, aqueles homens estavam encharcados da palavra de Deus. Agora pergunto para os irmãos, como foi a vida daqueles discípulos enquanto Jesus estava na terra? Eles eram confusos, eles brigavam, criavam confusão. Um deles vendeu o mestre, o outro cortou a orelha do soldado Malco, que era o soldado do sumo sacerdote. Mas eles eram encharcados da palavra, não serviram para nada. Quando Jesus diz para eles: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, você entende isso? Porque a Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Você vê aqui, céus são de Deus, terra do homem. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou Deus e eu sou homem. Portanto, agora vocês vão, façam discípulos de todas as nações,
batizando-os e ensinando a eles o que vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas agora não, agora vocês não vão. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como recebereis poder? Quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, só então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Vocês têm toda a palavra. Vocês têm a minha autoridade. Mas vocês não podem fazer nada. Porque vocês não têm o Espírito Santo. Vocês têm a palavra, mas não têm o Espírito. É isso que Jesus Cristo disse para eles. Então eles ficaram. Foram para Betânia com Jesus. Enquanto Jesus dava as últimas recomendações, eles perceberam que Jesus estava descolando do chão. E sendo elevado, eles nunca tinham imaginado aquilo. Também nunca tinham visto, porque eles não viam filme, não haviam filmes naquela época. E eles ficaram amedrontados, extasiados, ficaram lá olhando. Uma nuvem cobriu os pés de Jesus e eles continuaram olhando. Vieram 2 varões, 2 anjos, varões galileus. Por que estáis aí a contemplar as nuvens? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, assim como o vistes subir. Eles voltaram para Jerusalém, todos os discípulos voltaram para Jerusalém. A Bíblia diz em Atos, eles foram se fechar no cenáculo, fechados, portas, janelas, com medo dos judeus. Eles tinham toda a palavra. Eles estavam encharcados da palavra de Deus. Mas eles estavam com medo dos judeus. Eles não tinham poder. 10 dias. No 10º dia, era o dia de Pentecostes. 10º dia, veio o Espírito Santo. Ouviram o som do céu, a Bíblia diz em Atos 2, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e que pousou sobre cada um deles. E eles passaram a falar novas línguas, de acordo com que o Espírito os conduzia que falasse. Houve uma explosão de vida ali, porque o Espírito vem em cima da palavra que eles tinham. Agora é Espírito sobre a palavra, como aconteceu no ventre de Maria. Agora é Espírito e palavra igual vida. Houve uma explosão de vida. Houve uma explosão de vida, porque a palavra já estava ali. Agora o Espírito vem sobre eles. Houve uma explosão tão grande que eles não puderam mais se conter. Abriram as portas. Foi um escândalo maravilhoso. Foi um momento grandioso. Foi o nascimento da igreja. Agora o Espírito de Deus está na terra, mas ele não está nas cadeiras das igrejas. Ele está habitando dentro de cada filho de Deus. Quantas vezes eu vejo nas igrejas que nós estamos cantando e orando as coisas do Antigo Testamento, fazendo orações do Antigo Testamento.
Ó Senhor, Senhor Deus nosso Pai, envia o teu Espírito. Parece que Deus está dizendo, tem quase 2000 anos que o Espírito já foi para a terra, você não sabe não. Eu só tenho um Espírito para mandar, já enviei, acabou. Está aí e você não sabe. Ou então diz assim para o Espírito Santo, visita-nos. Com a tua presença maravilhosa, Espírito Santo, eu não sou visitante, eu sou habitante. O Espírito Santo vem para habitar cada filho de Deus. Esse é o propósito do Espírito. O Espírito vinha e voltava no Antigo Testamento. Por isso, os profetas queriam que o Espírito ficasse. Lembra da oração do profeta Jeremias? Capítulo 14 de Jeremias. Esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia. Por que serias entre nós como estrangeiro na terra? Ou como viandante que se desvia para passar a noite? Dali que vem aquele hino divino companheiro. Fica, Senhor, fica mais um pouco. Tens meu coração para repousar. Faz de mim morada permanente. Por quê? Porque esse era o desejo de todo apóstolo, de todo discípulo do Antigo Testamento. Esse era o desejo de todo profeta, de todo sacerdote. Mas o Espírito só no Novo Testamento vai habitar aqui. Lembra de Jesus? O que Jesus diz no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, no segundo João, ele diz para os discípulos sobre o Espírito Santo, capítulo 14, versículo 16, 17, ele diz, o Espírito habita convosco e estará em vós. O que Jesus estava dizendo é, hoje o Espírito habita convosco, porque Ele está em mim e eu estou com vocês. Futuramente, quando eu não estiver mais aqui, Ele estará em vós. Agora, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem só sobre aqueles que tinham a palavra. Houve aquela explosão. Você lembra o que aconteceu? Está escrito. Deixa eu explicar para vocês. Pentecostes. Deus estabeleceu 7 festas dele. Está escrita em Levítico 23. As festas não são de Israel. As festas são do Senhor. Está escrito em Levítico 23. Deus dizendo para Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Levítico 23, versículo 2. As festas são de Deus. Que festas são estas? Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São essas 7 festas. E como essas festas eram santas convocações, quando chegava a hora da celebração dessas festas, os judeus se dirigiam para Jerusalém, porque lá estava o templo. Judeus piedosos que estavam espalhados pelo mundo, eles se viravam para chegar a Jerusalém para celebrar a festa. Eram judeus e eram prosélitos. Prosélitos são pessoas que não são judias, mas
se converteram à religião hebraica. Então, eles não são naturais, mas são da religião. São chamados prosélitos, que significa convertidos à religião hebraica. Então, eles vinham para Jerusalém para celebrar. Então, quando aconteceu o dia de Pentecostes, Jerusalém estava apinhado de judeus religiosos de todas as nações da terra. 13 nações diferentes que vieram para celebrar Pentecostes. Prosélitos que vieram para celebrar. Então você vê o clima na cidade de Jerusalém. Nesse dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem, mas não vem pedindo segredo a ninguém. Ele chega. A Bíblia diz que ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Em qualquer língua que você pesquise, Atos 2, o som é esse, o som de um vento forte que enche um lugar. Apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas. Notadamente aqui. Olhe que essas línguas não eram o que se chama língua estranha, porque língua estranha não existe na Bíblia. O dom do Espírito é variedade de línguas. Língua estranha é língua de demônio. Lá no centro de Macumba, no centro espírita, tem língua estranha. Mas a igreja, o dom do Espírito, é dom de variedade de línguas. Pode olhar na sua Bíblia ou em qualquer Bíblia. Mas aqui, essas línguas que foram faladas, eram línguas que eram entendidas pela população que estava ali. Os cretenses ouviam em cretense. Os arábios ouviam em árabe. E assim por diante, está escrito aqui em Atos 2. Eles falavam e anunciavam as maravilhas de Deus. Aqui está dizendo, como, versículo 8 de Atos 2, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, eles entendiam. Se você estivesse lá, alguém teria falado em língua portuguesa, porque era para ser entendido. Por isso, Pentecostes é a festa do evangelismo, que o evangelho será pregado em todas as línguas e será apresentado o amor de Deus em todas as línguas. Aqui não se chama variedade de línguas, aqui se chama a pregação da variedade que o Espírito deu. Eles dizem, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, no Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles falavam das grandezas de Deus, cheios do Espírito. O caso é que aqueles que falavam eram galileus, abrindo a boca em línguas que eles não conheciam, mas que eram entendidas. E quando eles falaram isso, maravilhados, mas tinham outros que zombavam, dizendo, eles estão bêbados. Foi nesse momento que Pedro se levantou.
Pedro se levantou, junto com os 11, e disse: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Você, meu irmão que está me ouvindo, preste atenção a isso que está escrito. Ele diz: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, quer dizer, 9 horas da manhã. Olha o que ele vai dizer agora. É explosiva esta afirmação. O que ocorre aqui, e agora é o que foi dito por boca do profeta Joel. E o que foi que o profeta Joel disse? Acontecerá quando? Nos últimos dias. Você entendeu? Acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias estavam começando ali, no dia de Pentecostes. Você entendeu? Quando começaram os últimos dias? No dia de Pentecostes. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Nos últimos dias. Últimos dias não começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Já ouvi alguém louco pregando que os últimos dias começaram em 1948, quando Israel voltou para sua terra. Ah, não! Os últimos dias começaram quando Jerusalém foi tomado, no dia 6 de julho de 1967, numa guerra de 6 dias, no 7º, eles tomaram Jerusalém. Não. Isso é pregação de gente que não tem intimidade com a palavra de Deus. Os últimos dias começaram aqui, com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu e diz: vim para ficar. Só subo com a igreja. O que foi que aconteceu aqui? A grande explosão. O Espírito vem sobre a palavra que estava plantada no coração dos discípulos. Em seguida, Pedro faz o primeiro sermão no poder do Espírito Santo. Sempre as pessoas me perguntam: mas você pregou tanto e não fez apelo? O apelo quem fez foi o povo. Eu prefiro pregar e acabar de pregar e o povo está paradinho, pensando. O povo, quando Pedro fechou a boca, a Bíblia diz que o povo estava com o coração compungido e fizeram um apelo para Pedro. E agora, que faremos? E Pedro: arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra já está aí no coração de vocês. Se vocês se arrependem, o Espírito Santo vem sobre elas, há uma explosão de vida. Então, nós vemos aqui, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vindo sobre a palavra que já estava no coração dos crentes. E havendo aquela explosão de vida, de nascimento em Cristo, aqueles discípulos nunca mais se fecharam, nunca mais se esconderam. A Bíblia diz que eles colocaram o mundo daquela época de cabeça para baixo. É interessante que aqueles discípulos, em 3 anos, com Jesus,
Eles não serviram para nada. 3 anos com Jesus. Não serviram para nada. 3 horas com o Espírito Santo. Eita, que o mundo estava de cabeça para baixo. Por quê? O Espírito sobre a palavra. E agora? Um dia, Jesus Cristo estava indo de volta para Galileia. E ele passou por uma cidade pequena de Samaria, cujo nome era Sicar. E havia ali um poço. E Jesus Cristo mandou os seus discípulos irem à cidade para fazer o supermercado. E ele ficou sozinho perto do poço, por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia, porque no horário judaico, a primeira hora, 6 horas da manhã. Então, hora sexta, hora terceira, 9 horas da manhã, hora sexta, meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde. Nisso veio uma mulher que todos nós conhecemos. O nome dela nós não sabemos, mas nós a conhecemos como a mulher samaritana. Uma mulher fora de série. Devia ser bonita, porque para ter tanto marido assim não podia ser qualquer tribufu. E ela chegou lá, porque ela não ia. Quem carregava água eram as mulheres. Homem não ia ao poço buscar água. As mulheres começavam de madrugadinha a ir ao poço para trazer água para casa, para abastecer de água a casa. Elas voltariam de novo no final da tarde, por causa do sol que estava mais fraco. Eu não sei se aqui tem alguém que já viveu esse momento de ter que carregar água do poço para casa. Mas eu me lembro disso, quando eu era menina. Não tinha água encanada. A gente tinha que carregar da bica para dentro de casa. Na casa da minha mãe a gente fazia isso, na casa do meu pai não, mas na casa da minha mãe a gente ia lá buscar, até que depois botava em torneira. Mas eu me lembro pequena, tendo que carregar água. Assim as mulheres iam bem cedo, por causa do sol. E iam no final da tarde, também porque o sol estava mais brando. O poço era o ponte da fofoca, porque é onde muita mulher se reúnem. Não vou dizer o resto. A consequência é certa. É o disse-me disse. O que a gente vai fazer? A mulherada falava de tudo. Ali se sabia da vida de todo mundo. Era o point. Quando a mulher samaritana chegava, todo mundo virava as costas para ela, virava o ti-ti-ti, porque a mulher era mal falada, também pudera. A mulher estava no 6º marido. Gente, até hoje isso seria motivo de fofoca. Naquela época, 2000 anos atrás, e ela não gostava disso. Ela se sentiu humilhada, lógico. Então, ela procurou ir para buscar água no poço. Meio-dia, porque não tinha ninguém. Chegava lá, pegava água, levava para casa, fazia tudo. Só ia para o poço com o sol a pino, para não encontrar nenhuma mulher. Um dia, essa samaritana desce para o poço. Quando chegou lá, que surpresa. Tinha alguém. E esse alguém era um homem. Para piorar, era judeu. Ela tomou um susto. Uau! Mas ela se comportou. E ele falou com ela. Ele tomou a dianteira porque ele é Jesus. E Jesus é desse jeito. Ele toma a dianteira. Ele disse para ela, mulher,
dá-me de beber um pouco da tua água. E ela, em vez de dar, ela puxou o assunto. A mulher era danada. Como que, sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Porque um homem não se dirigia a uma mulher se ela estivesse só. Só que naquele caso ainda era mais grave, que ela era samaritana. Quando houve a divisão das tribos, depois que Salomão morreu, os que ficaram em Judá, com a capital em Jerusalém, eram os judeus. As tribos que ficaram para o norte, elas formaram o reino de Israel, com a capital em Samaria. Como Samaria era uma cidade baixa, se misturou com todos os povos. Então os samaritanos continuaram sendo judeus, mas judeus misturados. Não eram judeus raça pura. Eram judeus vira-lata, por assim dizer. E os de Judá tinham pedigree. Assim, os de Judá se sentiam superiores aos samaritanos. Por isso, essa mulher diz para ele: como é que, sendo tu judeu, tu pedes água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? E Jesus Cristo diz para ela: ah, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. A mulher, acostumada com o homem, estava no sexto marido. Aquela mulher sabia lidar com o homem. Ela dava um baile em qualquer uma de nós aqui. Ela diz para ele: Senhor, ei, judeu, tu não tens com que tirar água do poço. Viu? Cai na real, judeu. E o poço é fundo, entendeu? Aí vai começar um diálogo interessantíssimo. Porque a mulher vai pensando poço e ele vai falando fonte. Ela vai ficar no poço e ele na fonte, e vai ser uma maravilha. E poço é totalmente diferente de fonte, porque o poço seca, a fonte sempre produz. Aí ele diz: quem beber desta água, tu tens aí, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher, coitada, não estava entendendo nada. Ela pensou: olha, eu vou fazer esse judeu cair na real. Senhor, dá-me logo dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui. Nem precise vir buscar aqui. Me dá aí. Eu quero ver se você me dá. Ah, vamos embora. Você não tem água, dá para mim. E Jesus Cristo: eu dou sim. Eu dou. Mas vai chamar teu marido. Tocou na ferida da mulher, marido. O problema dela era marido. E Jesus foi direitinho lá, ó, marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: respondeste bem, agora faz sentido o que tu disseste, porque 5 tu já tiveste, e este com quem tu vives ainda não é o teu marido. Está vendo? Você que ouve uma frase assim: quem bem vive, casado é. Esta frase brotou lá do inferno. Quem bem vive sem ser casado é adultério,
é ofensa a Deus. Quem está dizendo é Jesus Cristo, vai brigar com ele. Porque ele disse, este com quem tu vives, não é o teu marido. Uma coisa é viver com um homem e outra é ser casada com ele. Isto é o que está escrito na Bíblia. É palavra de Deus, está escrita. João capítulo 4, versículo 18. É Deus falando. É Deus falando. A mulher mudou de assunto. Lógico, tocou na ferida. Ela agora vai mudar para assuntos espirituais. Veja que tu és profeta. Olha que mulher interessante. Primeiro ela diz, como é que sendo tu judeu? Depois ela muda para, Senhor, dá-me então desta água. Agora ela está dizendo, veja que tu és profeta. Ela vai mudando. Aí ela muda para assunto espiritual. E ela leva para ele um caso sério sobre adoração. Ela diz para ele, nossos pais adoram neste monte, que os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é o lugar da adoração? Qual é o lugar da adoração? E Jesus diz para ela, mulher, não é no monte e também não é em Jerusalém. Não é onde adorar, é como adorar. É em espírito e em verdade. Tantas voltas para chegar na palavra e o espírito, né? A verdade é a palavra. A adoração é palavra e espírito. No versículo 23, aqui, ele diz para ela, mas vem a hora e já chegou. Chegou a hora, viu, meus irmãos, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade é a palavra, verdade, palavra mais espírito igual a adoração. Desde o princípio, os verdadeiros adoradores só surgem a partir do momento em que o Espírito vem para a terra. Vamos ver o que acontece. No momento em que você ouve a palavra de Deus, está escrito em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o selo, ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos ver o que Deus está falando para nós hoje. Jesus Cristo vem aqui na terra e compra com o seu sangue os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. Ele compra, ele paga o preço. Entre os céus e a terra, publicamente, ele grita, tudo está consumado, está pago. Ele comprou tudo. Ele comprou todos aqueles que o odeiam. Ele comprou todos os seus inimigos, todos os seres humanos, ele comprou.
comprou. Mas está tudo comprado. Mas a última etapa de um processo de compra, de uma transação de compra, é o selo. Você compra um apartamento, o apartamento está todo quitado. Mas se o documento do apartamento não está selado, registrado no cartório de imóveis, com o carimbo e assinatura do tabelião do cartório de imóveis, o apartamento não é seu, você não pode negociar com ele. Ele é seu de fato, mas não é de direito. Doutora Ângela, não é? Não é de direito. Você não pode negociar porque falta o selo. Jesus Cristo sobe. Comprou propriedade? Comprou. Está selada? Não. Falta o selo. Ele vem, o Espírito Santo vem. No momento em que você ouve a palavra, você se arrepende e crê em Jesus Cristo, sela você. O Espírito Santo sela você. Você é feito filho de Deus, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem o Espírito Santo. Agora você tem direito a todos os exércitos de Deus. Você é filho de Deus. Agora, em quem tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você se rendeu a Jesus Cristo. Você está selado. Você tem o Espírito. Não adianta você convidar. Você que se rendeu a Jesus Cristo. Você que é propriedade de Jesus Cristo. Não adianta de ficar chamando o Espírito Santo. Você é doida. Você não se rendeu a Jesus Cristo. Como é que você não crê que Ele está aqui? Ora, se eu sou filho do senhor Martin Williams, eu tenho o DNA dele. Não adianta eu ficar pedindo o DNA dele, eu já tenho, porque eu sou filha dele. Eu fui gerada dele. Se você foi gerado do seu pai, biológico, não adianta você ir para ele e pedir o DNA dele, você já tem inserido no processo. Quando você é filho de Deus, o Espírito Santo está em você. Está em você. Aí é que está a fé. Quando nós pensamos em fé, eu não sei porquê. Quando eu começo a pregar, o relógio vai assim. Eu ainda não estou na metade da pregação. Quando você se rende a Jesus Cristo, você tem que ter fé. Você tem que crer no que aconteceu. O apóstolo Tiago, quando escreve aquela carta que ele escreve para os irmãos da dispersão, no capítulo 2, ele detecta e apresenta 3 tipos de fé. A fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. É fé. Como é a fé morta? A fé morta é quando você sabe que o seu irmão precisa, ele lhe diz que precisa, você vê que precisa e você diz para ele, vai em paz. Você está com fome? Fique com fome. Você está nu? Fique nu. Eu tenho para lhe dar, mas não vou dar. Se vire. Eu sei que eu devo ajudá-lo. Eu sei que eu posso ajudá-lo, mas não ajudo. Não. Tenho minhas razões, tenho meu direito. A sua fé é morta.
Porque aquilo que você crê não se transformou na prática. Estou com um assunto assim, sendo criticada na minha família. A menina lá da favela quebrou o pé. Ficou 2 semanas internada. No hospital, na fila para ser operada. Pede daqui, pede dali, ora. Conseguiu ser operada. Tem que sair do hospital. Para onde? Para onde? Eu estava construindo a casa para ela porque ela não tem onde morar. A casa foi invadida pela água. Ela foi tirar as coisas, caiu e quebrou o pé. Eu disse, você vai lá para casa. Eu tenho um teto. Eu tenho uma cama. Eu tenho a geladeira, o fogão. Mas eu tenho, acima de tudo, um Senhor que provê. Ela foi lá para minha casa. Agora, como é que eu posso dizer para essa pessoa, posso dormir, quando tem essa pessoa precisando de um lugar para encostar a cabeça? Gente, eu não tenho como fazer isso. Eu não seria eu. Então, aquilo que eu creio tem que ser demonstrado pela minha ação. Você vai para minha casa. Onde quer que eu esteja, tem um teto para você. Isso não é porque eu sou boa. É porque eu sou filha de Deus. Ou eu sou filha do diabo e deixo a pessoa passar o perrengue lá fora. Fé morta. Você sabe que tem que fazer, mas você não faz. A sua fé não muda o ambiente. Tem a fé demoníaca? Tem. Como é a fé demoníaca? Você já viu lá em Marcos 4, quando Jesus Cristo chega na terra dos Gadarenos, que os demônios vão dar testemunho de Jesus. Os demônios dizem, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Olha os demônios, reconhecendo que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, está escrito. Isso é a fé demoníaca. Eles sabem quem é Jesus, eles sabem que se Jesus mandá-los para fora do país, eles têm que ir. Mas eles continuam demônios. Sabem quem é Jesus, estão melhor do que muito crente. Mas é a fé deles. Eles sabem quem é Jesus, mas não se rendem. Eu sei quem é Jesus, mas eu não vou fazer o que ele manda na sua palavra, porque afinal de contas, eu tenho o direito de viver. Eu tenho direito a fazer minhas coisas. Eu tenho direito. E tem a fé dinâmica. Mais uma dos demônios. Lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 24, os demônios dizem para Jesus, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso é demônio dizendo. Está escrito aqui. Isso é fé demoníaca. Sabem quem é Jesus? Saber que Jesus é filho de Deus? Gente, todo judeu acorda de manhã desde pequenininha, levanta a mão acima da cabeça e diz, o Senhor Deus de Israel é o único Deus. Então o judeu cresce sabendo que Deus é um só. Aqui, como Tiago estava escrevendo para os crentes da dispersão, todos eram judeus. Ele diz, crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e se tremem todos.
Está vendo? Tua fé é demoníaca. Mas tenha fé dinâmica. É essa fé que Deus quer de todos nós. Aqui, Tiago dá como exemplo duas pessoas diferentes. Abraão e Raabe. Um homem e uma mulher. Um homem reto, uma prostituta. Que viveram em épocas diferentes. Por quê? Ele dá como exemplo de fé dinâmica. Porque a fé dinâmica, a fé que agrada a Deus, é a fé que lhe leva a obedecer sem pensar nas consequências. Deus mandou, acabou. Deus diz, eu vou fazer. Quando Abraão, Deus disse para ele, vai à terra de Moriá, e lá sobre um dos montes, oferece em holocausto a mim o teu filho único que amas. Ele levantou e foi. Quando chega, isso no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 5, ele viu o monte, ele diz para os seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, desceremos. O que, Abraão? Mas você não vai sacrificar o menino? Desceremos. O que é isso? Você não vai matar. E daí qual é o problema? Deus me disse que em Isaac será chamada a minha descendência. Isaac ainda não teve nenhum filho. Portanto, eu posso matar Isaac 1000 vezes, que ele não vai permanecer na morte. Esta é a fé. No Deus da fidelidade. Deus é fiel à sua palavra. Deus disse, ele vai cumprir. Então, uma vez que Deus disse, eu não quero saber do resto, eu vou fazer, porque Deus falou, está falando. Ele diz em Isaías 55, assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deus falou, Deus vai cumprir. Qual é a fé que você está? Em que nível da fé você está? Se você confessou Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, você tem que crer que Ele lhe deu o seu Espírito. O Espírito já está dentro de você. Um senhor me procurou. Irmã, preciso lhe falar. Eu disse, que foi, meu filho? Ele esperou todo mundo embora. Ele estava chorando. E homem quando chora é coisa séria. Homem quando chora, eu dou muita atenção. Porque é difícil para um homem chorar. Assim na frente dos outros. Ele disse, irmã, o que é que eu faço para eu ter o Espírito Santo? Eu disse, meu filho, você não precisa fazer nada, Jesus já fez. Não, irmã, não estou brincando, isso nem eu. Ele disse, irmã, eu disse, meu filho, a única coisa que você pode fazer é receber Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados e se render a Ele, só isso. Ele escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro, registra você, filho de Deus. Ele lhe dá o Espírito Santo e você começa uma vida nova. Irmã, já fiz isso tudo. Eu disse, então pronto, está feito. Irmã, mas o Espírito Santo não habita em mim. Eu disse, meu filho, o Espírito Santo não é algo que a gente merece.
não é algo que a gente pode comprar. O Espírito Santo é um dom de Deus, que Ele dá porque nós precisamos. Nós temos o Espírito porque precisamos. Irmã, a senhora não entende. Irmã, eu não tenho o Espírito Santo. Meu irmão, não vou teimar com você. Mas se você se render a Jesus Cristo, o Espírito Santo é dado a você. Ele disse, irmã, é impossível uma pessoa como eu ter o Espírito Santo de Deus. E ele chorando me disse, a senhora não sabe os maus desejos que eu tenho. A senhora não sabe os maus pensamentos que vêm na minha alma. Eu sou porco, irmã. Eu disse, então nem diga. Eu disse para ele, meu irmão, preste atenção. Você lembra, antes de você se render a Jesus Cristo, que você, sendo casado, sua mulher vinha para a igreja com seus filhos, sua sogra, e você pegava a secretária do seu vizinho e você ia com ela para o chiqueiro, que motel é chiqueiro. E depois, quando você saía de lá, você se considerava um campeão. Viu como eu sou bom? Eu sou joia, eu sou muito inteligente. Porque esses bobos fazem isso aí por aí, a mulher fica sabendo, eu, ó, no anais, eu sou um cabra esperto. Você se considerava um herói. Não é? Você pegava a sua secretária e você levava para o chiqueiro. Saía de lá como a prostituta que está escrito em Provérbios. A prostituta come, lava a boca e diz, não cometi torpeza. E você se sentiu máximo, porque você chegava em casa, sua mulher estava lá, ela tinha ido à igreja, ela tinha orado, ela tinha adorado seus filhos, tudo direitinho, você era o homem bom, pai bom, porco, sujo. E você estava lá. Quando você, enfim, rendeu o seu coração a Jesus, na semana seguinte, você pegou a secretária do seu irmão e você foi para o chiqueiro com ela. Saiu de lá, não teve problema, ninguém soube, ninguém viu, você pagou direitinho, mas você não se sentiu um herói. Passaram 5 ou 6 semanas, você foi de novo. Quando você saiu do chiqueiro, você se sentiu um lixo. Cadê o grito do herói? Cadê a alegria? Você fez a mesma coisa que fazia antes. Só que a tristeza tomou conta do seu coração. A sujeira pareceu sujeira. A senhora. E você nunca mais se sentiu bem. Sabe por quê? Porque tem aí dentro de você uma pessoa santa que está dizendo para você, olhe, você é filho de Deus. Você está pisando no rosto do seu Senhor. Você está ofendendo ao Deus da glória. E isso não lhe traz a alegria. Irmã, quem lhe disse isso? Eu disse, meu irmão, só estou contando uma história. Eu não sabia que isso tinha acontecido com ele, mas o Espírito sabe. Foi aí que ele entendeu que no momento em que você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo começa dentro do seu coração a criar um incômodo a respeito do pecado.
para que haja mudança de vida. O Espírito está em você, desde o momento que você se rendeu a Jesus. Mas por que não existe essa explosão de vida que aconteceu com os primeiros discípulos? Está faltando alguma coisa. O Espírito estava ali, sobre a superfície das águas, mas não tinha palavra, nada aconteceu. Está faltando a palavra na sua vida, meu irmão. Se você quer uma explosão de vida eterna, se você quer um fogo consumindo você por amor a Jesus Cristo, porque o Espírito já está em você, você precisa trazer a palavra. Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Quanto da palavra você tem trazido? Quanto você tem acrescentado? Durante o ano que passou, quantos capítulos você colocou para dentro na sua vida para que o Espírito possa trabalhar com essa palavra para transfigurar você? Como você quer crescimento, explosão de vida, se o Espírito está em você, mas não tem a palavra? Nós precisamos saber. Deus quer uma igreja que impacte o mundo. Mas como? Uma igreja misturada com o mundo, que imita o mundo em todas as coisas. O povo do mundo está botando mini saia, as crentes vão botar. O povo do mundo está se tatuando, os filhos de Deus vão se tatuar. É pecado tatuar? É ofensa a Deus? Não, mas é imitação das coisas do mundo. Você pode ser santo e ser tatuado? É possível. Mas por que eu vou imitar o mundo? Se tudo que está no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem de Deus, vem do mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós precisamos investir na palavra para trazê-la para o nosso coração, para que o Espírito Santo cubra e vai explodindo vida e crescimento e santificação para nós. Meus irmãos, sem a palavra e o Espírito, nós vamos continuar nessa vidinha de aparência. Crentes por imitação. Crentes porque viram como é ser crente. Nós criamos uma crendice. Crente faz assim. Crente vai à igreja. Crente diz aleluia. Crente diz assim. E nós vamos criando uma aparência. Mas explosão de vida interior não vai acontecer. Porque o método de Deus é palavra mais Espírito igual a vida. Para nós, igreja, Espírito mais palavra, explosão de vida. Então, que você possa pensar, que você possa analisar este Evangelho e ver o quanto você tem cooperado no seu crescimento. E se Deus está satisfeito com o que você está vivendo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.